Meu nome é pastora Helenice Oliveira. Eu estou aqui gravando esse vídeo para fazer uma denúncia. Nós temos que ouvir os dois lados da história, os dois lados da moeda. Sobre essa pastora que foi para Bermudas e lá está sendo empregada como empregada doméstica, eu não posso aqui dizer que é a realidade e a verdade. Sabe por quê? Eu mesma já, assim, hospedei muita gente no projeto que eu tenho, que chama Projeto Radassa. E aí, hoje eu não tenho mais essa casa de apoio, mas eu tinha. E agora eu tenho, só que de outra forma, né? O que acontece? Existem pessoas e pessoas. Muitas vezes você hospeda a pessoa de um jeito e a pessoa ela se torna de outro jeito dentro da sua casa. O missionário, a missionária que vai fazer missão, ele tem que estar preparado para qualquer coisa, para qualquer situação. É servir. A questão é essa. É servir. Se tiver altivez, se tiver eu não posso porque eu sou pastor, eu não posso fazer isso aqui porque eu sou pastora, não é serviço certo. Quando a pessoa hospeda na casa de uma pessoa, ela tem sim que ajudar nas questões do dia a dia da casa. É notório isso, é certo isso, é louvável isso. Se está precisando de ajuda, ajuda, faz as coisas que tem que fazer. Isso é normal, porque a pessoa está ali te dando uma hospedagem, está te dando um alimento. O mínimo que você pode fazer é contribuir com os afazeres, certo? Aí, o que acontece? Tudo é forma da pessoa dizer. Então, assim, eu não vou dizer aqui que essa pastora aí tá certa, porque eu já lidei com tanto tipo de gente que eu vou te contar, viu? Sinceramente, complicadíssimo. Eu tenho até trauma. Hoje em dia, para me hospedar uma pessoa, é complicado. Porque as pessoas querem tudo na mão, sabe? Às vezes a pessoa faz e não tem valor. Esse comentário meu aqui pode ser polêmico, né? Mas, para você que não sabe da história, foi o seguinte. A pastora conversava com uma mulher chamada Karina, que morava em Bermudas, e essa pastora foi para Bermudas porque a menina chamada Karina, a mulher, queria um culto na sua casa. E aí ela viajou e foi, não levou remédio, esqueceu e tal, pela correria. Chegou lá, o marido da mulher não sabia que ela foi como pastora, mas a mulher falou para o marido que ela iria como uma pessoa para ir ajudar, para ir trabalhar. Sabemos que em cada país, cada lugar que vai, existem suas regras, suas condições. Não sei como é que funciona bem, às vezes a pessoa ela não pode ir como um turista, tem que ir como se fosse para trabalhar, como se fosse alguém da família. Eu não sei como funciona, às vezes tem alguma conversa nesse nível para poder a pessoa permanecer ali naquele país, entendeu? Mas assim, existem pessoas que vão para fora do Brasil exclusivamente para servir mesmo. E ali eu conheci uma missionária que era de um projeto e ela foi para a Índia. O foco dela era ganhar as almas, mas como que ela ia ganhar as almas? Era tipo assim, a estratégia que ela estava usando era trabalhar nas casas de família. E ali ela trabalhava e ali ela ia ganhando, como que eu vou dizer assim, ganhando as almas naquele trabalho, naquela condição, tipo uma estratégia. Vocês estão entendendo? Então assim, a gente tem que também analisar as questões, entendeu? Eu já lidei com um pastor que veio hospedar na minha casa, né? Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Teve um pastor mesmo que veio apóstolo, né? Veio ele, a esposa, veio um outro pastor que ele trouxe de tiracolo e ainda trouxe a filha do pastor. Tudo bem. Aí, no outro dia eu peguei e falei, vamos dar uma ajeitada aqui e tal, todo mundo e tal. Aí ele pegou e começou a dar ordem dentro da minha casa, esse apóstolo. É para fazer isso aqui? Eu falei, irmão, peraí. Uai, você não vai fazer nada não? Mas eu tô aqui só pra... Tipo assim, super soberbo, parecendo que tinha um rei na barriga. Eu sou... Não funciona assim não. Aí eu peguei e falei pra ele, assim, não, aqui todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que contribuir, vambora. Não sei o que. Aí ele vai e dá logo um tapa na cara da filha dele lá na minha frente, uma menininha, você tá entendendo? Aí eu, como tenho um estupim curto, entendeu? Eu falei, não, desse jeito aqui não tem como. Aqui todo mundo trabalha, aqui ninguém tem rei na barriga. Então eu aprendi isso. Jesus, ele serviu. Jesus, ele colocou ali, né, o avental e foi lavar os pés dos discípulos. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo. Então a gente não pode também taxar como que a pastora está certa. A gente não sabe o outro lado da história, certo?
Então, ninguém perde por servir, por ser humilde, para ganhar as vidas, até pelo fruto, não é nem pelo testemunho. Que às vezes a pessoa, eu quero pregar em tal lugar, talvez. Então, pessoal, e quem sabe ela servindo, ó o menino chorando ali. Ai, quando é cachorro é menino, misericórdia, Jesus. Quem sabe ela servindo, ela pode até ganhar o marido da mulher para Cristo, entendeu? Porque antes da honra vem a humilhação. Então, assim, a pessoa vai tendo sensibilidade do que Deus quer fazer e chega uma hora que Deus cumpre. É resistir naquilo ali que está acontecendo, é uma afronta para ela. Ela tem que entender, ela tem que falar, não, peraí, isso é uma afronta aqui que eu estou recebendo, eu vou passar por essa prova aqui e vou ver o que vai acontecer depois. Jesus não foi levado lá para o deserto pelo Espírito, e ali houve uma resistência do Senhor Jesus mediante as ações do diabo, e depois, quando ele saiu, ele cumpriu o seu ministério. Então, assim seria também, pode ser que seja, pode ser, eu creio que sim, na vida dessa pastora, Deus tratando ali com ela também, o ego, e ali depois Deus honrar ela para poder ela pregar onde ela quer pregar, que é nos Estados Unidos, né, não sei aonde, mas primeiro vem a humilhação, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas quando vão ser provadas, elas não querem, entendeu? Quer sempre já chegar chegando, quer sempre chegar por cima, e não é assim não. O missionário, a pessoa quer ganhar as almas, primeiro tem que descer mesmo. E aí é isso aí. Enfim, essa aqui é a minha opinião, você pode não concordar comigo, eu falo daquilo que eu vivo, certo? Eu falo daquilo que eu já passei, eu posso falar, entendeu? Não que eu já fui para casa de alguém assim e tal, mas eu sei como é que funcionam as coisas espirituais. Deus abençoe você, se você chegou por aqui agora, já se inscreve nesse canal, compartilha e ativa as notificações também. Deus abençoe. Que marcasse as emissoras de TVs, os repórteres, os advogados, juízes. Eu preciso que esse vídeo chegue às autoridades competentes para que possam me apoiar. Eu não sei como agir. No dia 16 de novembro, eu embarquei para Bermuda a convite de uma irmã chamada Karina, que me procurou pelas redes sociais. Ela me fez o convite de ir para Bermuda, ministrar em 2 ou 3 igrejas, e de lá a gente iria para os Estados Unidos. E ali eu iria ministrar em mais igrejas. Ela estava precisando de uma campanha de oração na casa dela. E como nós conversávamos quase 4, 5 meses, eu aceitei o convite e fui. No dia 16 de novembro, na minha embarcação, eu estava atrasada. Como eu estava atrasada, eu esqueci minhas medicações de hipertensão, diabetes e de coração. Quando eu cheguei em Bermuda, a primeira coisa que eu falei para ela foi isso: Karina, na pressa de embarcar, eu esqueci minhas medicações. E aí ela, no dia seguinte, nós tiramos foto ali no aeroporto. Ela tirou foto comigo e me levou para casa, me colocou num quarto com suíte. No dia seguinte, ela falou, vamos procurar o teu remédio. Eu tinha levado a minha receita. Quando chegou na farmácia, a farmácia não aceitou por ser uma receita brasileira. Então ela me levou na casa do advogado dela, que ele tinha problema de coração. Eu tinha medicação na minha bolsinha, de bagzinha, para mais ou menos 5 dias. Ela arrumou para mim 9 comprimidos de pressão alta. E aí ela me levou para casa dela, me levou no mercado, a gente fez as compras, que ela falou, você pode cozinhar? Eu falei, posso, sem problema, eu gosto de cozinhar. Ela falou, não, porque eu preciso de ajuda, né? Eu falei, tudo bem, eu posso te ajudar. E ela foi comigo, fomos no mercado, compramos tudo, e eu, a pedido dela, comecei a fazer comida para ela. Sendo que o esposo dela não estava em casa. Eles tinham brigado, ele tinha saído de casa. No dia seguinte, a gente foi atrás dele e ela conseguiu convencer ele de voltar para casa. Ela me obrigou a chegar no escritório dela, meio do esposo dela, mesmo sem falar inglês, e sinalizar que o filho estava lá embaixo, porque ela queria que ele retornasse para casa. E assim eu fiz, porque no meu pensamento eu estava unindo uma família. E quando chegamos em casa, ela falou para mim fazer a comida e servir ele na bandeja. Ela falou, vai para agradar ele. Eu fui e falei, tudo bem. Aí servi ele na bandeja. E eu percebi então que eu estava fazendo a comida e eles estavam todo mundo comendo, e eles não colocavam nunca o lugar na mesa para mim sentar. Eu comecei a desconfiar.
de que ela havia inventado alguma história para o marido. Eu era a única e ela que falávamos português naquela casa. O esposo não fala português. E aí eu falei com ela no dia seguinte, porque ela veio reclamar de eu acordar tarde. Eu falei, mas você sabe que eu acordo tarde porque eu fico de madrugada atendendo as pessoas. E aí ela falou, não, mas aqui você vai precisar acordar às 7 da manhã, porque o Geralt está reclamando, o Geralt era o marido. E eu falei, mas por que ele está reclamando se eu vim aqui como pastora evangélica? Ela disse, porque eu falei para ele que você veio para servir o Nick. Aí eu falei, mas por que você disse? Para ele aceitar a tua vinda, tal. Eu falei para você, não, você me fez o convite de vir para pregar em 2, 3 igrejas e você disse para mim que todas as despesas, tanto passagem de ida e volta, todas as minhas despesas aqui seriam por tua conta. Inclusive você falou para mim que era me trazer pouca roupa porque aqui você compraria tudo, para mim não trazer peso na viagem. Ela falou, eu sei que todas as despesas serão por minha conta. Eu falei, mas já marcou com as igrejas para me pregar? Porque eu vim para isso, eu vou fazer a campanha na tua casa e vou pregar. Ela falou, não, ainda não marquei, mas eu vou marcar. E aí eu falei para ela, Karina, eu vim para isso. Aí ela falou, pode cozinhar. Eu comecei a fazer a comida, sendo que eu não estava fazendo só almoço, eu estava fazendo almoço, janta, lavando todas as louças, e ela começou a pedir cada vez mais coisas, vários pratos para fazer, várias sobremesas. Ela falava para mim levar água no quarto para o filho, ela falava para mim fazer mingau para ela, tudo servindo na mão. E todas as vezes que servia o almoço, a janta, ela não colocava lugar na mesa para mim sentar. Eu comecei então me sentir constrangida, e aí eu comecei a perceber que ela mentiu para o marido dizendo que eu ia lá para ser empregada. No dia 25 de novembro, ela tinha uma audiência. E antes disso, ela tinha me levado na casa do advogado para arrumar medicação para mim. Sendo que ela arrumou só 9 comprimidos. Como eu estava passando por toda aquela tensão, eu estava tomando vários comprimidos por dia para controlar minha pressão. Durou só uns 3 dias de medicação. Então eu cheguei para ela e falei, Karina, eu preciso que tu compre as minhas medicações. Um dia que ela estava num bar à noite, que ela tinha me levado, que ela não deixava eu ficar em casa sozinha. O marido já desligava o Wi-Fi à noite para me obrigar a trabalhar de manhã cedo. E para mim não ter acesso à noite para conversar com ninguém. Quando ela me levou nesse bar, eu achei um ambiente propício, já que ela estava tão tranquila, de falar da medicação. Eu falei, Karina, só tem um remédio para 2 dias. Se você não comprar minha medicação, eu preciso que tu me mande então de retorno para o Brasil, porque eu não posso ficar aqui em Bermuda sem medicação. E aí ela falou para mim que iria arrumar no dia seguinte. O advogado que ela traduziu para ele o que eu estava falando, ela traduziu para mim e disse que ele me chamou de golpista, de que eu havia esquecido a minha medicação, de que eu falei para ela que tinha esquecido e que eu estava mentindo, de que eu deixei minha medicação de propósito no Brasil para ir só passear. Eu falei, eu não vim passear. Eu acho que está tendo um equívoco. Eu não vim passear, eu vim aqui porque você me convidou para me pegar em 2, 3 igrejas e fazer uma campanha na sua casa. Só que realmente, na correria, eu esqueci de trazer minhas medicações. E aí ela falou, então como você vai comigo para os Estados Unidos? Eu falei, eu vou se você arrumar para minha medicação. Se você arrumar a medicação, eu fico contigo aqui e vou contigo para os Estados Unidos. Aí ela falou, tá bom, amanhã a gente resolve. No dia 25 de novembro, passear. Eu acho que está tendo um equívoco. Eu não vim passear, eu vim aqui porque você me convidou para me pegar em 2, 3 igrejas e fazer uma campanha na sua casa. Só que realmente, na correria, eu esqueci de trazer minhas medicações. E aí ela falou, então como você vai comigo para os Estados Unidos? Eu falei, eu vou se você arrumar para minha medicação. Se você arrumar a medicação, eu fico contigo aqui e vou contigo para os Estados Unidos. Aí ela falou, tá bom, amanhã a gente resolve. No dia 25 de novembro, era dia da audiência dela. E ela foi comigo, ela mandava eu me arrumar e sair com ela. Na rua eu ficava sem Wi-Fi. E aí ela foi... Depois da audiência, fomos todo mundo lanchar numa lanchonete. Ela chamou os filhos e ela fez questão de falar para mim assim, olha, eu comprei lanche para vocês 4 iguais. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, vamos registrar esse momento. Mandou eu tirar fotos de todo mundo. E eu percebi
que no meio de tudo isso, ela tirou foto com todo mundo junto, menos eu. Eu fui a única pessoa que não postei em nenhuma foto daquele dia. E aí eu comecei a sentir que eu estava passando por preconceito racial. Eu comecei a sentir que ela estava me humilhando. E fui ficando muito triste. Como dali, daquela lanchonete, nós fomos para um bar, o advogado dela bebeu muito e ficou bêbado nesse dia. E aí ela chamou o Pietro, filho dela mais velho, que tinha chegado na cidade, ela já tinha me tirado do lugar que ela tinha me colocado para dormir, me colocou para dormir numa copa, num colchão de ar no chão. Ela chegou para mim e me apresentou a cozinha dela, me levou para a geladeira e me fez comer comida velha. E falou para mim, você pode comer dessas comidas. E ela me abriu uma marmitinha que estava com a comida com mofo. E ela disse que não estava estragada, que era para mim comer. E eu olhei para ela e falei, como eu vou comer isso? Ela falou, porque você está acostumada, né, a ser tratada como uma rainha. Eu falei, não, sou acostumada a ser respeitada. E não se faz isso. Ela falou, teu esposo trataria alguém assim na tua casa? Eu falei, não, porque meu esposo sabe recepcionar as pessoas. E não é assim que se trata alguém. Eu não vim aqui para isso. No dia 25, depois da lanchonete, nós fomos para esse bar. O advogado bebeu tanto que ficou bêbado. Ela chamou o Pietro para levar na casa dele. E fomos, entramos dentro do carro, fomos levar o advogado. Quando ela entrou com o advogado, que ela mandou ficar no carro junto com o amigo do Pietro, ela agrediu muito a mulher do advogado. Ela disse que bateu muito e só parou porque ela viu que o filho estava na casa. E ela disse que falou para ela, para a mulher, olha, se você chamar a polícia, amanhã tu não acorda viva, porque eu conheço pessoas nessa ilha que eu posso pagar para te matar. Eu fiquei muito desesperada quando ela relatou isso para mim no carro. Quando chegamos em casa, ela falou para mim conversar com o Pietro, porque o Pietro, o filho mais velho que tinha assistido essa cena, estava muito revoltado. Eu botei para gravar o meu celular, gravar o áudio e chamei o Pietro para conversar porque ela pediu para mim. E aí o Pietro falou que ele contou a história, que ela batia, a mulher chorava e ela não parava. Ele chamou a mãe de louca, estava com muita raiva. E eu me senti muito ameaçada, porque ela falou para mim, eu posso mandar matar, eu tenho dinheiro para isso. No dia seguinte ela saiu cedo, ela acordou transformada e disse para mim, como é que vai ficar a questão do remédio? Eu falei para ela, eu não tenho mais medicação, então eu preciso que tu me mande embora. Ela disse, você é uma golpista. Você usou do meu dinheiro para chegar até aqui e passear. Eu falei, primeiro que eu não estou aqui passeando. Eu estou aqui o tempo todo como empregada na tua casa. Eu que não vim para cá. Para isso eu não estou me sentindo bem. Eu estou sem medicação. Eu te falei desde que cheguei que eu esqueci. E você falou que ia arrumar. Ela falou, mas agora eu não vou mais. Você liga para tua família, liga para os teus membros e fala para eles que você precisa de que levantem o dinheiro, faz uma vaquinha, porque eu não vou pagar a tua passagem. Só daqui 90 dias. E eu falei, então como é que eu vou ficar sem medicação? Ela falou, isso não é um problema meu. E saiu. Eu liguei para minha casa, liguei para os meus membros e notifiquei o que estava acontecendo. Foi a primeira oportunidade que eu tive. E quando ela chegou à noite, ela veio totalmente agressiva conversar comigo. Me chamou de favelada, falou pra mim que eu era uma favelada, que eu te tirei da favela. O meu sofá pra você é luxo. Eu senti que ela ia fazer alguma maldade comigo e ela falou pra mim, dorme aqui hoje, que amanhã eu te levo embora daqui. Eu não vou pagar tua passagem, eu vou te deixar no aeroporto amanhã de manhã. Eu vi nela que ela ia cometer algo comigo. E eu falei, então me leva agora para o aeroporto. E ela me levou para o aeroporto e me deixou lá. Eu fui comprar um café. Eu tinha levado $220 para passar na imigração. Quando eu fui pagar o café, eu percebi que não tinha dinheiro nenhum na minha carteira, que eles tinham pegado. Ela me deixou naquele aeroporto sem dinheiro, sem falar inglês, sem nada. Eu entrei então na internet pelo Wi-Fi do aeroporto e comecei a pedir a socorro às pessoas que estavam ali. Uma mulher ali me ajudou muito. Chamaram a polícia. E essa mulher pagou para minha hospedagem no hotel e eu dormi aquela noite. No dia seguinte a polícia me pegou naquele lugar e eu dei meu depoimento naquele lugar. E aí eles conseguiram organizar para que eu retornasse ao Brasil. Sem dinheiro. Muito humilhada.
porque eu ali fui escravizado. Eu ali sofri pressões psicológicas muito grandes. Eu ali fui obrigada a trabalhar, acordar às 7 da manhã e dormir à 1 da manhã, sem descansar, sem nada, fazendo só as coisas que todos ali mandavam. E eu não tinha sido convidada para ir para lá, para isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá, o nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher era isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá, o nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher estava mentindo para mim, que essa mulher me levou para lá para me fazer de escrava. Eu não tinha ainda parado para pensar que fosse isso. Eu falei, não. Ele falou, a senhora não está entendendo, a senhora recebeu pelo trabalho? Eu falei, não. Ele disse, é mentira, essa mulher não frequenta igreja, ela é uma mentirosa. E aí me levaram para o setor de imigração e entraram em contato com o consulado e então conseguiram me trazer de volta para o Brasil. Mas eu estou aqui porque eu preciso denunciar essa mulher, porque eu descobri que essa mulher já cometeu vários crimes. Ela responde vários processos de agressões, então eu preciso que esse vídeo chegue às autoridades competentes, porque o que ela cometeu comigo foi um crime racial e outros que eu nem conheço. Então eu preciso que divulguem e que chegue às emissoras de TVs. Eu preciso que chegue às autoridades competentes do Brasil para que me ajudem a processar essa mulher. Eu tenho todo o nome dela, eu já fui assessorada lá em Bermuda, mas eu preciso aqui no Brasil denunciar essa mulher. Então você que está assistindo esse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas possível, porque eu fui humilhada, eu sofri preconceito racial, eu fui obrigada a trabalhar para uma coisa que eu não tinha sido convidada para isso. Eu saí do Brasil para pregar o evangelho, para fazer uma campanha evangélica na casa dela, uma campanha espiritual, e não para ficar trabalhando lá na casa dela. Então eu preciso da sua ajuda agora.